Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves. E saiu pesquisa nessa terça-feira. Atlas Intel indica que Lula empata com Tarcísio. Bolsonaro, que está preso, calado, sem poder falar, sem dar entrevista. E empata até com Michele, que entrou numa briga aí lá no Ceará com relação a Ciro Gomes, a candidatura de Ciro Gomes ao governo daquele estado. Vamos então às informações, os detalhes dessa pesquisa com o nosso repórter Eudo Brito. É com você, Eudo, bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, empataria no limite da margem de erro em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também do PL, segundo a pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg e divulgada nesta terça-feira, dia 2. Na comparação com o levantamento de outubro, a margem de Lula caiu de 8 pontos percentuais para apenas 2 pontos contra os 3 nomes da direita. Contra Tarcísio de Freitas, Lula aparece com 49% contra 47% do governador paulista. Os mesmos percentuais são registrados em simulações contra Bolsonaro e Michele. O ex-presidente está inelegível, foi preso no último mês e não deve disputar o próximo pleito. Foram entrevistados 5.510 brasileiros por meio do Atlas RDR, um recrutamento digital aleatório, entre os dias 22 e 27 de novembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Do Departamento de Jornalismo da Arari FM, Eudo Brito, para o Araripina Urgente. Obrigado, Eudo. Eu quero saber a sua opinião através do chat no YouTube também, do YouTube canal Blog do Roberto Araripina aliás, o chat, né? YouTube, Blog do Roberto Araripina, e no WhatsApp pelo 91851911 sobre o resultado dessa pesquisa apresentada ontem pela Atlas Intel. E ontem também saiu mais uma pesquisa, e aí agora sobre a aprovação do governo Lula. Vamos trazer os detalhes, as informações com a repórter Cidinha Medrado. Alô, Cidinha, bom dia, bem-vinda. Roberto, bom dia. Olha, a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a subir. Segundo pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada na terça-feira, dia 2. São 50,7% que desaprovam Lula na pesquisa feita em novembro. Um aumento de 2,6 pontos percentuais se comparado ao levantamento de outubro. Foram ouvidas mais de 5.500 pessoas entre 22 e 27 de novembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Roberto, entre os fatores que analistas apontam para a queda recente está a sequência de decisões do governo que geraram desgaste ao longo do último mês. Uma delas foi o projeto de reestruturação de cargos no governo federal, que prevê um impacto de mais de 4 bilhões de reais aos cofres públicos. Outro ponto sensível foi a medida provisória que concedeu aumentos de até 24% a forças de segurança de alguns estados bancados pela União, o que reabriu discussões sobre prioridades orçamentárias no momento de aperto fiscal. Somado a isso, declarações recentes do próprio presidente, muitas vezes em tom confrontador, causaram repercussão negativa e ampliaram a percepção de distanciamentos em relação a temas urgentes da população, como o último pronunciamento do presidente Roberto, em que ele disse que o dinheiro tem que se concentrar mais na mão dos ricos, porque quando o pobre compra mais, o rico fica mais rico.
No conjunto, a pesquisa indica que a avaliação do governo continua oscilando e que, em qualquer momento ou declaração fora da sintonia com o sentimento do país, tende a impactar diretamente na popularidade. Essa é a nossa informação de hoje, Roberto. Um abraço para todos, até amanhã. Até amanhã, obrigado, Cidinha. São 7h11, 7h11. Opinião sobre os resultados dessa pesquisa Atlas Intel, principalmente relacionada aí à questão do empate técnico de Lula com Michele, com Bolsonaro e também com Tarcísio. Vamos ouvir o jornalista, analista de política do UOL. O UOL, que é uma plataforma mais à esquerda aqui do Brasil. Mais à esquerda do que o UOL não pode não, nem a Globo, né? Pois é, o Josias de Souza, jornalista esquerdista do UOL, é quem vai comentar o resultado dessa pesquisa. Entrega corta-fita de obras. Então, ele tem a visibilidade que só um presidente no exercício do cargo tem. E ele continua empatado, já esteve mais adiante, mais à frente do Tarcísio. Também em outras pesquisas ele tinha registrado uma abertura de alguns pontos percentuais em relação ao Tarcísio, agora está empatado, tecnicamente, com o governador de São Paulo novamente. E a Michele aparece aí com o mesmo percentual de votos nessa pesquisa, nos 3 cenários, e eu não sei por que continuam pesquisando o Bolsonaro, que está inelegível, mas está lá. O Bolsonaro, a Michele e o Tarcísio estão na mesma que está inelegível, mas esse levantamento. 49% para o Lula, 3 cenários, e 47% para o Tarcísio, para a Michele e para o Jair Bolsonaro. Muito ruim para o Lula isso, porque mostra uma dificuldade do presidente, a despeito de todas as ferramentas de que dispõe, uma dificuldade para abrir vantagem em relação aos seus potenciais adversários, né? E fica também o Tarcísio numa posição delicada, porque se ele sai do governo de São Paulo para se aventurar no cenário nacional, ele vai ter um adversário duro de roer, porque ele vai enfrentar um presidente no exercício do cargo, com todas as chances de melhorar a sua posição no próximo ano. E vai enfrentar também, eventualmente, a adversidade de não contar ou não dispor do apoio do Bolsonaro, como ele imagina, talvez esteja condicionando até a sua candidatura presidencial a esse apoio. E a Michele está ali, Fabiola, percorrendo a conjuntura, mordendo os presidenciáveis pelas beiradas. Não é uma personagem negligenciável. É preciso ver qual é a taxa de rejeição dela, que deve ser maior do que a do Tarcísio. Talvez seja uma candidatura mais difícil de ser construída. Mas, como disse, não é uma personagem negligenciável. E para o Lula é muito incômodo chegar a essa altura dos acontecimentos, quase ao final do seu 3º ano de mandato, em empate técnico com Michele Bolsonaro, que não tem nenhuma tradição política, ninguém sabe o que pensa Michele Bolsonaro sobre as principais questões do país, ninguém sabe o que faria Michele Bolsonaro na presidência da República. Então chega a ser até meio constrangedor para o Lula chegar a essa altura em situação de empate técnico com Michele Bolsonaro. E ruim também que ele esteja apenas empatado com o Tarcísio de Freitas, ele que já chegou a abrir vantagem e recuou, Fabio. Tá aí então a opinião do analista de política do UOL, que é o site mais à esquerda no Brasil, Josias de Souza. Aqui pelo chat no YouTube tem Norberto Moura, tá assistindo a gente, Genilda Conceição também. Vocês vão colocando aí o nome da rua, a cidade, vocês estão falando aí pra gente ir aqui também abordando. José de Costa Filho, é o meu amigo Boré. Alô, Boré, esse aí eu sei que é de Araripina. O Derek José diz que a pesquisa é da Jovem Pan. Não, Derek, a pesquisa é da CNN, Atlas Intel, Bloomberg, meu irmão. Aí você errou feio. Bom, e aí daqui a pouco a gente dá outra passada pelo chat. Você que vai participando, vai entrando e vai deixando também a sua opinião. 7h15. E por falar em Michele Bolsonaro, né? Ela teve aí um entreveio com os filhos de Bolsonaro, os seus enteados, né? Existia aí um acordo no Ceará para que o André Fernandes apoiasse o Ciro Gomes e o Ciro Gomes apoiasse o André Fernandes, que quase virou prefeito de Fortaleza e é da direita, é do PL, agora para o governo do estado, agora nas eleições do ano que vem. E Michele disse que Ciro Gomes
já atacou demais Bolsonaro e que vai apoiar o Girão, Eduardo Girão, ao governo lá do Ceará. Isso aí repercutiu. Nós vamos trazer os detalhes, as informações com a repórter da CNN também, né? Eu só procuro esses sites de esquerda, os canais de esquerda, que é para ninguém ficar falando. A Luciana Amaral, CNN Brasil, e tem as informações. Diante da troca de acusações, a cúpula do PL buscou transmitir uma mensagem de página virada depois da reunião de emergência com os principais envolvidos na briga pública. Na sede do partido em Brasília, se reuniram o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, os senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, além de André Fernandes, deputado federal pelo Ceará, estado pivô da crise. Ficou bem claro que, na verdade, o que a gente identifica foi um ruído de comunicação com a Michele falando com o coração e, do outro lado, a nossa maior liderança no Ceará, o André Fernandes. No último final de semana, Michele Bolsonaro criticou publicamente a decisão do PL de apoiar uma eventual candidatura de Ciro Gomes a governador, dizendo que não pode se aliar a quem já xingou o marido com tanta veemência. O senador Flávio Bolsonaro chamou Michele de autoritária e diz que ela atropelou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o acordo estaria respaldado por ele. Flávio contou com o apoio dos irmãos na briga contra a madrasta. Michele pediu desculpas, mas não voltou atrás nas críticas a Ciro Gomes. Inclusive, ela as reforçou nesta terça. Na tentativa de amenizar a situação, o PL diz que Michele e André Fernandes oraram juntos. Depois, tiraram foto ao lado de uma imagem de Jair Bolsonaro de papelão em tamanho real. O saldo da reunião pode ser considerado positivo para Michele. O PL suspendeu as negociações de uma aliança com Ciro Gomes no Ceará. A pior crise pública no clã Bolsonaro acontece poucos dias depois da prisão do ex-presidente, evidenciando a dificuldade do partido na articulação política sem a atuação direta do seu maior líder. Pois é, esse aí é um dos objetivos, né? Calar o maior opositor. Isso aí aconteceu na Venezuela, aconteceu na Nicarágua. Calou, deixa lá preso, né? O cara não cometeu nenhum crime de corrupção, é um suposto crime de golpe de Estado que não aconteceu, através de uma delação que foi mudada 9 vezes, mas tá lá, o cabo tá calado, e tá aí a situação, é a oposição do Brasil nesse momento, a situação. 7h18, são os modos operantes da esquerda em todo mundo, isso aí acontece. 7h18. Olha, aí o Partido Novo protocolou um requerimento na CPMI do INSS para convocar Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, a depor após a identificação de uma sequência de operações financeiras que ligam a farra do INSS a um dirigente do PT e a um ex-contador do filho do presidente. O gatilho para o pedido foi a revelação de que Ricardo Bimbo, dirigente nacional do PT, recebeu R$120 mil em sua conta pessoal e outros 8.290.000 em sua empresa Datacore, valores oriundos da ADS apontado como peça-chave do esquema. No mesmo período, Bimbo quitou um boleto de R$10 mil do contador João Muniz Leite, responsável pelas contas de Lulinha e investigado por lavagem de dinheiro para o PCC. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, quer que Lulinha esclareça se tinha conhecimento dessas relações financeiras e se sua estrutura pessoal ou empresarial foi usada em operações suspeitas. Tá aí, né? Eu acho que não vai dar certo não essa convocação, mesmo porque não conseguiram convocar nem o irmão de Lula, imagina o filho, né? 7h20, 7h20 em Pernambuco. E com relação ainda à notícia passada de perseguição, né? A própria imprensa hoje está caindo na real, o Globo, CNN, tá todo mundo dizendo, rapaz, vocês já perseguiram demais, vamos voltar aí pra normalidade, pra caixinha, vamos parar de perseguir, o homem já tá preso. Mas não, ainda continua ainda. Aí como é que você quer que um país não tenha polarização com uma perseguição dessa? Me diga aí, tem condições, macho? 7h21. 7h21. E
E Papai Lula, rapaz, Papai Lula ligou para Papai Trump. Eles conversaram. Lula pediu para tirar aí a Magnitsky de Xandão. Pediu para tirar também, voltar, aliás, né? Os vistos dos ministros do STF que foram suspensos para entrar nos Estados Unidos. E Trump ouviu e ficou calado. Vamos ouvir a reportagem sobre o assunto com Jaqueline Heloísa. Ela fez toda a apuração dessa ligação e ela é da CNN, viu? É da CNN. Vamos ouvir. Eu apurei que na ligação entre Lula e Donald Trump, entre outros temas, então, os dois conversaram, sim, especificamente sobre a situação na Venezuela. Eu apurei que o presidente Lula falou sobre a sua preocupação com a escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Por quê? Ele não disse com essas palavras, mas o medo, a preocupação com uma guerra aqui na região. E aí, de forma muito sutil, ele reforçou os movimentos que o Brasil já vinha fazendo e reiterou a disposição do Brasil e dele próprio, Lula, de se colocar como um possível facilitador de diálogo entre Trump e o ditador Nicolás Maduro. Trump não chegou a se manifestar nem positivamente nem negativamente sobre o tema, ouviu de maneira ali mais calada mesmo. Mas Lula sabe, o Trump já escreveu a carta, disse, olha, vocês param de perseguir aí o Bolsonaro, volta à normalidade, mais ou menos, uma democracia, tem uma eleição limpa, tal. E aí a gente tira as tarifas e vai pensar em tirar também essas sanções aí aos ministros do STF. Está lá na carta, a primeira carta que Donald Trump mandou para Lula, né? Não adianta ficar pedindo, Donald Trump fica só escutando. Aí, eu gostei, né? A repórter da CNN aí já está chamando Maduro de ditador, que antes não chamava não. Tá vendo aí? 7h23. Diz que era democracia, 7h23. Meu amigo Leonardo Batista tá dizendo, bom dia, Roberto, o que mais me espanta é ver gente com coragem de defender um que tá na presidência. Leonardo vai estar virado na gota hoje. E tem isso aí foi pelo zap, o Leonardo mandou, né? Aqui pelo chat, Vinícius Soares de Xandão Vive. Valeu, Vinícius, obrigado, tá assistindo a gente. Aonde, Vinícius? Coloca aí a sua cidade. 7h23, economia. E o Brasil? Projeção de rombo de 400 bilhões de reais eleva a disputa sobre o orçamento. Quem tem as informações é Robson Moreno. Bom dia, Robson. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Estimativas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, acenderam um alerta no Planalto. Documentos em discussão indicam que, em um cenário desfavorável, as contas públicas podem registrar um rombo de 270 bilhões em 2026, podendo se aproximar de 400 bilhões em 2027. Uma reunião da comissão responsável pelo tema ocorreu ontem, terça-feira, dia 2, no Congresso Nacional, sob a presidência do senador Efraim Filho, do União Brasil. Segundo ele, é preciso que Lula revise os gastos para não criar dívidas desnecessárias. Se a projeção se confirmar, o governo terá de solicitar ao Congresso autorização especial para usar recursos destinados a investimentos no pagamento de despesas correntes, medida que fere a chamada regra de ouro e representa desgaste político para o Executivo. Essa notícia tem um oferecimento especial de Prime Ópticas. Nessa próxima quinta tem atendimento oftalmológico na Prime. Estamos na rua José Barreto de Souza Sombra, no centro da cidade. Prime Ópticas, o melhor com o menor preço você encontra sempre aqui. Valeu, obrigado, Robson. Aí, né? Lula batendo o recorde da arrecadação, a gente devia estar nadando em dinheiro aí, né? Aí tá o contrário, é só rombo. Por onde peste é que tá indo esse dinheiro? Pela caridade. 7h25. Eu sei, mas eu não vou dizer, né? Não sou doido. E o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, relator da ação sobre a perda de mandato da deputada Carla Zambelli, que está exilada lá na Itália. Uns dizem que é foragida, eu chamo de exilada, né? Anunciou nessa terça-feira o voto favorável à manutenção do mandato da parlamentar. Abre aspas para o que disse aí o deputado. Esta aqui
está aqui um relatório com mais de 140 páginas. O meu voto é pela preservação do mandato da deputada Carla Zambelli. Repito, não há uma certeza de que a deputada ordenou os ataques do sistema do Conselho Nacional de Justiça, afirmou aí, fecha aspas, o relator em entrevista a jornalistas na Câmara. A apreciação do seu parecer é pauta única da comissão nessa tarde de ontem, né? A representação começou a ser analisada na comissão em junho e na CCJ foram realizadas oitivas de testemunhas e da própria parlamentar. Aí, a deputada teve quase 1 milhão de votos, está lá na Itália. O pedido de extradição dela, o pedido de perda de mandato e a perseguição continua. Tem outro deputado, é o próprio Eduardo, né? Que saiu para não ser preso sem cometer nenhum crime, Eduardo. Qual foi o crime que cometeu? A mesma coisa que Eduardo fez agora, está fazendo, o PT já fez quando o Lula estava preso, sair para denunciar o que está ocorrendo aqui no Brasil. O mesmo crime. O próprio Ramagem, aí, outro deputado exilado também. Aí a cobrança é essa lá. Donald Trump fica só escutando o Lula. E aí, meu filho, vamos voltar à democracia aí, que aí, né, a gente conversa sobre tarifas, sobre sanções a ministro do STF e por aí vai. Não adianta, não. E Lula ainda pediu, é porque não foi citado na reportagem, Lula ainda pediu para não invadir a Venezuela, para pegar o ditador Maduro. Olha o pedido de Lula pela caridade. 7h27. Porque depois que pegar Lula, o Maduro, né? Depois que pegar o Maduro, tem lá o Carvajal, que já delatou todo mundo lá nos Estados Unidos. Donald Trump sabe de coisa que armaria. Tem um tal do Hugo Carvajal, que é lá da Venezuela, que está delatando, já delatou tudo, já entregou tudo, como é que funcionava lá o esquema, né? De vender droga e financiar partidos aqui na América Latina. Isso aí, Maduro caindo, vai vir à tona, com certeza. O Foro de São Paulo, 7h28. 7h28. E o ministro Dias Toffoli? Aí, ó, olha o que é que o ministro Dias Toffoli faz. O ministro Dias Toffoli pegou o caso lá do Banco Master e impôs sigilo máximo à ação de defesa lá do dono do Banco Master. Mas tudo sigilo aqui, ninguém vai ficar sabendo mais de nada, o que é que está acontecendo. Tudo sigiloso. Henrique Faustino, conta aí, meu filho. Muito bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Nessa manhã de quarta-feira, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal elevou para o sigilo máximo a ação apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro contra a operação da Justiça Federal de Brasília, que levou o empresário à prisão. A decisão foi tomada nesta sexta-feira, dia 28 de novembro, um dia após vir à tona a ofensiva jurídica de Vorcaro no Supremo. Na quinta-feira, dia 27, os advogados do banqueiro ingressaram na corte com uma reclamação, instrumento usado para assegurar o cumprimento de decisões do STF por instâncias inferiores. A defesa sustenta que a Justiça Federal de Brasília não tem competência para conduzir o caso e pede que o inquérito seja remetido ao próprio Supremo em razão de um contrato imobiliário apreendido na investigação que cita o deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia. O processo havia sido registrado sob segredo de justiça. Após a publicação sobre o tema, Toffoli ampliou a restrição e classificou o caso como sigiloso, o nível máximo previsto. Segundo o STF, uma resolução interna autoriza o relator a definir o grau de sigilo aplicável e permite revisar essa classificação a qualquer momento. Com a mudança, desapareceram do sistema até informações básicas, como as iniciais das partes e a lista completa de advogados. Também deixou de ser possível consultar o andamento processual do site do tribunal, incluindo a entrada de petições ou eventuais decisões. Essa matéria tem o oferecimento de Granja Almeida, onde você encontra a melhor água rara do Brasil, a mais procurada, a mais vendida e entregando no seu endereço com total rapidez. Granja Almeida. E daqui a pouquinho estaremos de volta com muito mais informações. Valeu, Faustini, obrigado. E aí, essa ação aí contra o dono do Banco Master, que foi solta aí por uma desembargadora enrolada, metida em coisa errada, essa ação era para estar na primeira instância lá, não. Aí usaram um deputado, que é deputado, e disse, não, bota pro STF. Aí chega no STF, Dias Toffoli, né, que já anulou aí as condenações dos cabas da Lava Jato, já mandou devolver o dinheiro roubado aos ladrão, tudo. Pega e disse, não, vamos botar aqui, botar sigilo. Pronto, acabou-se.
Tem jeito de um país desse dar certo aí, Galo Branco, pela cara? Tenha calma, doutor Roberto. Tem jeito não, rapaz. É muito desmantelo, rapaz. E vocês ficam vendo aí, quem vota nesse povo aí, vocês ficam vendo, rapaz, o negócio tá desmantelado, a imprensa, até a imprensa. Quem tem 2 neurônios tá vendo, a imprensa tá vendo a perseguição aos adversários políticos de Lula. Foi dito ontem aí pelo William Vac, da CNN, um jornalista de esquerda. Aí chega aí o caso do Banco Master, 12 bilhões de reais. Bota sigilo, acabou-se. Por falar em sigilo aqui para fechar esse bloco, rapaz, o ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Mauro Vieira, assinou em novembro uma portaria que amplia o rol de dados que podem ser classificados pela pasta como sigilosos, quando forem identificadas possibilidade de graves danos tangíveis ou intangíveis para a sociedade e o Estado pelos diplomatas. Pela nova norma, também poderão ser negados pedidos formulados via lei de acesso à informação, a lei, de documentos que não foram classificados previamente como sigilosos, como exige a legislação. E aí foi criado através de um decreto um novo modelo de sigilo agora. É um sigilo eterno. Pronto, Papai Lula disse que com ele não tinha negócio de sigilo, disse que negócio de 100 anos. Agora não tem mais negócio de 100 anos não, é eterno. É, Papai Lula, velho. Minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. Pronto, agora ele não mentiu, não. Agora é eterno, né, Papai Lula? Agora não tem negócio de 100 anos, não. Nem de um dia, nem de 100 anos. Agora é eterno. Pro resto da... até o mundo se acabar. Pronto, tá aí, muito bem. Agora ele falou uma coisa aí, ele prometeu na campanha e tá cumprindo aí, né? Bom, para fechar esse bloco aqui, o pessoal tem o Josenberg, que não é o meu amigo Josenberg Laurentino, tá lá em Petrolina na escuta. Valeu, Josenberg, um abraço. Antônia diz: bom dia, que vergonha o STF. Zauri dando oi, né? Dizendo oi aqui. Tu estás aonde, Zauri? Obrigado pela audiência. A todos vocês, o meu amigo Leonardo tá virado na gota, tá brabo, Leonardo aí. Eita, menina tirinete, 7h33, intervalo. Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.